Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eugênio. Meu nome é Wallace. Nós somos alunos do curso de Educação Física e Especialização em Educação Física Escolar da UFG. Nós estamos aqui com o objetivo de apresentar um plano de aula da disciplina Metodologia de Ensino de Educação Física Escolar 2, tá bom? É um trabalho final e nós vamos apresentar os planos de aula. Foi proposto para nós dois objetivos: realizar dois planos de aula. Um plano de aula para aulas modalidades coletivas e um para modalidades individuais. A critério de organização, eu e o Wallace, nós optamos por trabalhar com a modalidade basquetebol e atletismo, tá bom? Então, nesse vídeo aqui nós vamos apresentar o plano de aula. Vou apresentar primeiro o plano de aula de basquetebol, na sequência o Wallace vai apresentar o plano de aula de atletismo, ok? Então vamos lá. Nós optamos por fazer uma escolha do que se aproximasse da realidade do cotidiano escolar. Então a gente sabe como são as escolas. Nós optamos então por colocar um número de alunos algo equivalente a 30, porque a gente sabe que é difícil ver essa questão da quantidade de alunos. Então algumas turmas da rede pública tem entre 40 alunos, outra tem um pouco menos de 30, então a gente resolveu escolher uma média e colocou para todas as turmas 30 alunos, tá bom? Então a aula vai se realizar vamos começar pela aula de basquete. A aula vai acontecer num ginásio com 30 alunos. E como que eu planejei essa aula? Diferente do que a maioria dos planos de aula são montados, nós optamos por... Também nos baseamos bastante nos conhecimentos que foram disponibilizados ao longo do semestre na turma de especialização. Então a gente teve muito acesso, nós também tivemos muito acesso na graduação, sobre a temática das abordagens de pedagogia do esporte. Então nós optamos por trabalhar dentro de uma abordagem dessa tendência. Então, focando na questão do basquete, nós vamos trabalhar da seguinte forma. É uma turma de sexto ano, então alunos entre 11 e 12 anos, com idade pré-esportiva. Já algo próximo do que a gente começa já a trabalhar a questão das modalidades esportivas, já propriamente ditas. Então, dentro desse contexto, nós optamos por trabalhar com a questão do ensino da tática, privilegiando o ensino da tática no basquete em detrimento da técnica. Não que a gente esteja isolando a técnica, mas sim que a gente visa colocar um sentido na técnica pensando na tática, entende? Então, nós colocamos como tema da nossa aula de basquete esportes de invasão. Vamos trabalhar com a lógica de esporte, com as famílias de esporte. Então, são esporte de invasão com a modalidade basquetebol. O objetivo da aula é fazer com que os alunos vivenciem a lógica do primeiro princípio operacional dos jogos de invasão, que é a manutenção da posse de bola. Então, para quem já é familiarizado com alguns trabalhos de pedagogia do esporte, conhecem a obra de vários livros, como Metodologia do Ensino dos Esportes Coletivos, que trata o ensino do esporte com problemas táticos, ou como alguns preferem chamar de princípios operacionais. Então, nada mais sensato do que começar com o primeiro princípio operacional do ataque, do esporte de invasão, que é a manutenção da posse de bola. Então, esse vai ser o nosso primeiro objetivo. Com o objetivo específico da aula, nós vamos compreender a criação da linha de passe no basquete, o pé de pivô e a mão-alvo. Então, assim, a gente vai tocar em pontos bem específicos do ensino do basquete, bem no início mesmo. Então a gente vai trabalhar com a questão da linha de passe. A metodologia, nós optamos por colocar jogos e brincadeiras, materiais, 3 bolas de basquete, 18 cones e 15 coletes. Sequência das atividades. A gente começaria a aula, nesse plano de aula, com uma roda de conversa. Então a gente vai conversar com os alunos para primeiro familiarizá-los sobre essa questão dos princípios operacionais dos esportes de invasão e dando uma ênfase na questão da manutenção da posse de bola. Então a gente explicaria bem rapidamente o objetivo da aula e a importância da linha de passe, que é
está adepto a realizar um passe para um companheiro atacante com posse de bola, realizar um passe para o atacante sem posse de bola em condições favoráveis, segurar o passe na hora que tem que segurar e, por isso, começar a trabalhar esse conceito tático com as crianças. Então, essa faz parte da roda de conversa. Segundo, nós vamos fazer um aquecimento. E o aquecimento é por meio de uma brincadeira chamada Pique-Pegue Saturno. É uma variação da brincadeira O Coelho Sai da Toca. Então, qual que é a brincadeira O Coelho Sai da Toca? Ficam os alunos formarão duplas de mãos dadas. Dois desses alunos vão ficar de fora sem ficar de mãos dadas. E qual que é o objetivo? Um vai ser o pegador, um vai ser o pego. O aluno que tem que fugir, que vai ser o aluno que pode ser pego, o objetivo dele é segurar na mão de um dos colegas, que vão estar vários colegas espalhados pela quadra, de mãos dadas em duplas. Os dois que vão estar fora, o objetivo de um, que é correr, ele tem que segurar na mão de um colega e o outro colega da outra ponta sai correndo e esse vira o novo alvo. E o pegador tem que ir atrás desse novo alvo. Como que a gente vai fazer isso adaptando para o basquete? Nós vamos fazer isso começando o movimento do Saturno. Em vez de pegar a bola, em vez de passar a bola, em vez de triscar na mão, o aluno tem que sair correndo, girando a bola no eixo do corpo dele. Então essa é uma forma de treinar o controle de corpo e sucessivamente o controle de bola. Então ele sai correndo do pegador, para não ser pego, girando a bola no corpo dele, e quando ele quiser se safar, ele trisca na mão, ele segura na mão do parceiro e entrega a bola para o outro pegador, para a nova pessoa que vai ter que ser o fugitivo. Essa pessoa solta a mão do colega e sai girando a bola em torno do seu eixo e o pegador corre atrás dele. Acho que ficou um pouco claro. Terminando esse aquecimento, nós vamos para o jogo dos 7 passes. O que é o jogo dos 7 passes? Nós vemos bastante alguns livros da pedagogia do esporte que nós temos dois tipos de jogos. Jogos de manutenção de posse de bola e os jogos de alvo, com o aluno-alvo. Então a gente vai trabalhar com os jogos, nesse primeiro momento, com os jogos de manutenção de posse de bola. E o jogo dos 7 passes é um jogo em que os alunos... O objetivo deles é trocar 7 passes entre eles com a bola de basquete. Então a gente vai ensinar primeiro o passe, vamos ensinar o passe de peito para os alunos. Na sequência, nós vamos... Isso é uma pequena demonstração. Na sequência, a gente já passa o jogo dos 7 passes, em que nós vamos dividir a turma na quantidade possível dentro da limitação da quadra. Lembrando que a gente tentou ser um pouco próximo da realidade, então a gente vai trabalhar dentro de uma quadra. E um dos segredos de trabalhar com uma quadra e com um grande número de alunos é fracionar a quadra em alguns terços para que a gente possa dividir a maior quantidade de alunos para que eles possam vivenciar o jogo com melhor qualidade, maior satisfação. Então aqui nós vamos dividir, são 30 alunos, nós vamos dividir 10 em cada terço, nós vamos dividir a quadra em 3 partes, dividir os alunos são 30, então 10 em cada quadra, e aí vão ficar 5 contra 5 em cada quadra. E aí eles vão jogar o jogo dos 7 passes. E durante o jogo, primeiro a gente deixa eles fazerem, depois a gente faz uma intervenção. O que é intervenção? Falar sobre a questão da linha de passe, o posicionamento, o que eles têm que fazer para receber a bola, vamos falar da mão-alvo, do basquete, que eles têm que ficar sempre com a mão esperando para receber o passe de bola, isso no caso do atacante sem posse de bola. E com o atacante com posse de bola, nós vamos, no momento anterior, ensinar o pé de pivô, o giro e um pouco das regras desse movimento, para que ele, quando receba a bola, possa girar, verificar a meta, levantar o rosto e olhar o companheiro melhor posicionado para assim trocar os 7 passes. Passados o jogo dos 7 passes, a gente vai para o jogo 5 contra 5 com um cone alvo. Então os alunos vão se manter na quadra e aí a gente vai colocar um cone na meta de cada quadra. E o objetivo dos alunos vai ser acertar o cone e o objetivo
de um time é acertar o cone e ao mesmo tempo o objetivo do outro é impedir que a bola, que o seu cone seja acertado. E assim por diante. Aí recupera a posse de bola e tenta acertar no cone do time adversário. Então é uma estratégia interessante para fazer os meninos vivenciarem. No nosso plano de aula a gente colocou com o objetivo de que quando eles receberem a bola, tanto no jogo dos 7 passos quanto no jogo 5 contra 5 com acertando o cone, eles não podem quicar a bola, eles não podem se deslocar com a bola, eles podem apenas receber a bola e tocar quando estiver com ela. Só podem se deslocar também sem a posse de bola, para facilitar a assimilação do conhecimento, do saber procedimental do caso do posicionamento da criação da linha de passe. Finalizando esse jogo, a gente vai para a roda final, que nós vamos recapitular tudo que foi trabalhado com os alunos em relação essa atividade do basquete e já prepará-los para a próxima aula. Então é basicamente isso. Nós vamos agora para o atletismo com o Wallace. Bem, pensando que essa aula seria um sequenciador contínuo, às vezes a aula abstrata pode se separar um pouco, pensando na metodologia do ensino do atletismo como um todo. Bem, a gente partilha da mesma realidade, da turma com 30 alunos, só que pensando na realidade da escolar, principalmente das escolas públicas, onde muitas não têm a quadra, a gente pensou nessa aula em diversos locais, tanto no pátio ou na quadra, e numa visão otimista da educação, até mesmo numa pista de atletismo. Bem, o que essa aula específica tem como objetivo? Ela tem como objetivo fazer com que os alunos vivenciem a corrida de 100 metros, aproximando da modalidade esportiva. E o nosso objetivo específico é compreender a importância de uma boa saída para essa modalidade. Bem, como é que vai ser a metodologia da aula? Através de brincadeiras e jogos. Os materiais necessários vão ser bolas e giz e apenas um espaço. Bem, como que iniciaria a aula? A aula iniciaria com uma roda de conversa, onde a gente falaria um pouco sobre a corrida e a importância de ter uma boa saída para a corrida e como essa ação interfere diretamente na estratégia do atleta. Como assim? Mesmo sendo uma distância curta, é necessária uma estratégia para que se tenha êxito. Isso pensando numa competição. Bem, como seria o aquecimento? O aquecimento seria através de um pega-pega, onde 3 alunos da turma de 30 seriam os pegadores e as outras seriam os fugitivos. A criança não teria nenhum pique e o pegador, ao pegar a criança, não poderia ser pego de volta. Inicialmente, essa seria a única regra, mas dependendo do funcionamento da brincadeira, poderiam surgir novas outras. Bem, após o aquecimento, surgiria a primeira brincadeira, que seria mais aproximadamente uma modificação do pega-bandeira. Como funcionaria? A gente iria e dentro do espaço já selecionado, dividiria esse espaço igualmente em duas partes. A turma seria dividida igualmente entre 2 equipes. Nisso, no centro da quadra, na divisão entre os 2 espaços, seriam colocadas bolas de plástico, aonde, ao sinal do professor, as crianças sairiam 3 de cada lado e 3 bolas no centro, sairiam com o objetivo de pegar a bola e retornar ao seu ponto de partida. Isso sem nenhuma intervenção do professor. Após todos conseguissem fazer essa vivência, a gente já entraria na especificidade do bloco de partida. A brincadeira continuaria com a mesma dinâmica, porém a partida seria feita com uma base baixa, onde os próprios alunos seriam o bloco de partida fazendo um apoio com os pés. Após essa segunda participação, que funcionaria na mesma dinâmica, a gente vai para a roda final, para o encerramento, onde vai ser aberto e instigado o debate sobre as modificações entre a saída alta e a saída baixa e como que isso afeta na estratégia de velocidade, mesmo sendo uma distância relativamente curta. E aí a gente já entraria no debate a respeito da por que a saída no esporte de alto rendimento ela é feita com a base baixa, por que não é interessante fazer com a base alta e as implicações que isso acarreta dentro da modalidade.
E após isso, a gente também abriria espaço para debates sobre assuntos não determinados anteriormente. Entendi, perfeito. Só fazendo um adendo aqui ao plano de aula de basquete, as cordas a gente utiliza, são muitas cordas, eu no caso já trabalhei com cordas antes, na divisão das quadras. Ou a gente pode usar os cones também, dependendo do número de cones. Coloquei a corda porque ela é mais simples, você amarra uma na outra. Se for aquela corda de 15 metros, você amarra duas, fica 30, fica bacana. Para se dividir a quadra dessa forma. Então é basicamente isso, pessoal. É o nosso plano de aula. O que é interessante a gente colocar, tanto no plano de aula meu e do Wallace, foi tentar adaptar a realidade da escola. Porque nós poderíamos muito bem chegar aqui e colocar um plano de aula com uma bola para cada aluno, né? Ou um material, só que a gente sabe que essa não é a realidade. E é interessante colocar também essa questão, só voltando um pouco aqui na questão do esporte coletivo dentro do contexto da educação física escolar. Eu, particularmente, a gente teve a oportunidade de estar estudando esse semestre, da importância de entender a lógica interna das modalidades, sejam elas dos jogos, e entender também que existem diferentes tipos de esportes. Então, no caso aqui, no esporte do caso basquete, ele pertence a uma família de esporte de invasão. No caso do atletismo, são família dos esportes de marca. Então, entender essa lógica, entender que cada família de esporte existe, que cada uma delas tem uma lógica interna, é um avanço muito significativo para a educação física escolar. Porque dentro disso a gente consegue trabalhar a especificidade de cada modalidade e assim trazer um conteúdo com mais qualidade. Então, pensando em termos de tática, dentro da escola, então eu acredito que o esporte sempre teve muito aquela questão do o esporte tem que estar na educação física porque ele valoriza os ensinamentos cognitivos de evolução do aluno. Mas se a gente for ver nos anos anteriores, esse modelo tecnicista que sempre foi base para o ensino dos esportes, será que ele trabalhava com essa parte cognitiva de forma efetiva? Eu acho que não. Eu acho que ele sempre deixou uma grande lacuna do saber tático, sobre o pensar, sobre o problema tático que o aluno tem que desenvolver. Então tem muito então quando a gente coloca jogos, no ensino por meio de jogos nas modalidades esportivas, a gente está trabalhando com a imprevisibilidade. Então a gente está trabalhando com o mecanismo da percepção, que é a tomada de decisão. Aí o aluno tem que optar por quando fazer e como fazer. No caso do atletismo, eu acredito que ele não é classificado como esporte sem interação com os adversários, e por isso a tomada de decisão não tenha tanto impacto no processo de ensino-aprendizagem. Mas o atletismo é um esporte que está presente na vida, no cotidiano de todos. Então é necessário que se tenha aulas e que os alunos vivenciem esse aspecto do como fazer, do como sair. Por exemplo, no plano de aula do Wallace, eu acho interessante destacar essa questão da saída do bloco. E ainda mais essa questão, e aí é uma parte bacana de colocar também, que a gente não dá para colocar tudo que a gente quer colocar, né? Pela questão de tempo, espaço e etc. Mas o que o Wallace trouxe em relação a discutir assuntos dentro do atletismo é muito interessante, porque é uma área em que surgem diversos assuntos, digamos, de conhecimentos críticos, que ultrapassam os limites do fazer, que são assuntos que podem ser tratados o tempo inteiro, como o próprio Wallace disse, do porquê que no esporte de alto rendimento... Isso, a saída é realizada de maneira baixa. É uma discussão para ser tratada, entendeu? Pode ser iniciada ali com alunos do 5º ano, e aí nós vamos avançando dentro dessa lógica. Outra coisa que é muito bom pontuar aqui é a questão do nível. Eu não coloquei aqui no plano de aula, mas tem um livro muito bom que é do Sadi, que é Pedagogia do Esporte Descobrindo Novos Caminhos, se eu não posso estar enganado, e que ele trata a questão
a divisão do ensino de esportes por meio de níveis. Então, esse plano de aula que nós fizemos se enquadra no que a gente conhece como nível 2, porque são alunos para sexto ano, então ele se enquadra no nível 2 da pedagogia do esporte, do ensino, do conceito de ensino de esporte. É um nível em que... E o que se diferencia desse nível 2, pelo menos para o nível 1? Todos têm um conhecimento tático muito bem distribuído. Só que o nível 2 a gente já pode começar já a trabalhar alguns conceitos técnicos antes não exigidos. Então aqui no basquete eu posso começar, além do conceito tático, de colocar bem aficionado isso na criança, eu posso começar a cobrar de certa forma e ensinar a fazer com a técnica exigida e mais utilizada no basquete como o giro de pivô, o pé de pivô e a mão-alvo. Coisas que na iniciação, muito antes, quando os alunos são menores, a gente não pode fazer, pelo menos na nossa visão, né? Que não pode cobrar muito a técnica nesse começo. Já a partir do sexto ano, eu acredito que já seja tranquilo, desde que o aluno tenha a tomada de decisão de saber por que está fazendo a técnica. Bom, pessoal, é basicamente isso, nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, e é isso.